Oi pessoal, boa noite. Vocês estão entrando. De onde vocês são? Coloquem aí o estado, a cidade para eu conhecer vocês, saber de onde vocês são. Boa noite, vocês estão entrando agora. Vamos só esperar mais alguns minutinhos, tá? Pra gente começar. E aí, gente? Vocês conseguiram aproveitar o feriado? Boa noite. E aí pessoal, antes de começar a entrar no assunto em si, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês. Vocês gostam de utilizar o Instagram? Vocês têm o costume? Ou vocês só utilizam mesmo como, por exemplo, para live? E aí, gente? Sim? Tem alguém que não utiliza constantemente? Para vocês que utilizam o Instagram, vocês já perceberam que quando a gente vai lá e curte uma publicação ou curte uma publicação, vocês já perceberam que o Instagram ele começa a indicar publicações parecidas? E aí, gente? Outra pergunta também. Tá travando? Voltou? Voltou, gente? Para vocês que... Voltou, ok. Se tiver travando, vocês me avisam, tá? Sim, então, que quando a gente vai lá e curte uma publicação ou salva, o Instagram ele começa a indicar pra gente. Isso tem uma explicação, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Antes eu vou fazer outra pergunta. Vocês já perceberam, vocês já se depararam no caso, né? Como, por exemplo, algumas mágicas que as pessoas costumam colocar pra gente, como, por exemplo, pense no número, multiplique por tanto, e ao final você retira esse número e eu vou adivinhar qual é o número que você pensou.
Vocês já viram esse tipo de mágica? Ela é bem comum, né? Então, para quem já viu, para quem já, né, bem comum. Para quem já viu e quem já observou tanto essa parte do Instagram como a parte dessa mágica que as pessoas costumam falar, isso tem uma relação entre essas duas coisas. Que relação é essa? É a matemática, tá? Mais precisamente, a parte do algoritmo. Alguém já ouviu falar o que é um algoritmo? Alguém sabe a definição de algoritmo? Já ouviu? Quem já ouviu? Legal. E quem não ouviu, tá? Não tem problema, porque eu vou explicar para vocês, tá? Algumas pessoas já ouviram. Eu vou explicar para vocês. O algoritmo, em sua definição, ele é uma sequência lógica finita, tá? Palavra complicada, não entendi nada. O que é isso? Uma sequência é algo que existe uma ordem, como, por exemplo, a sequência dos números ímpares até 15. Então, você vai lá começar do número 1, depois do número 3, depois do número 7, e assim por diante. Lógica relacionada ao quê? Ao pensamento, tá? E finito, que tem um fim. E quando nós falamos do algoritmo, às vezes as pessoas, elas não entendem ou costumam relacionar isso apenas à parte computacional, quando na verdade nós executamos algoritmos. Um exemplo, para vocês que, por exemplo, vão à escola, tá? Vocês precisam fazer o quê? Acordar, levantar, se direcionar ao banheiro ou à mesa para tomar café. Então você está executando uma série de passos. E quando você está executando esses passos, é a sua sequência. Ou seja, isso aí é um algoritmo, porque você inicia a partir do momento que você acorda e você finaliza ela, que é a partir do momento que você chega à escola, tá? E a lógica, ela tá aí. Por quê? Porque você não vai acordar com a roupa que você estava dormindo e vai à escola, tá? Você precisa seguir os passos para que você consiga ir à escola. Você precisa tomar banho, você precisa tomar café, entre tantas outras coisas, tá? E o nosso algoritmo, ele precisa dessa ordem e ele precisa ser bem detalhado. Ah, mas por quê? Ele precisa de uma ordem que precisa ser bem detalhado. Porque imagine que você está numa fila de um banco, tá? Com 15 pessoas, tem lá 15 pessoas. O mais correto é que seja atendido o quê? A primeira, depois a segunda, a terceira, e assim por diante, né? Porque imagine se primeiro é atendida a primeira pessoa e depois pula para a 10ª pessoa. Isso vai dar uma baita confusão, não é mesmo? E bem assim é com o algoritmo. Ah, mas assim é com o algoritmo? O que é que isso tem a ver? Por exemplo, imagine que o computador ele não entendeu o algoritmo. Ele não vai conseguir executar essa função que estava destinada ali para ele fazer. E isso também com a gente, tá? E para mostrar isso, eu vou fazer um exemplo, tá? É verdade, todo mundo saindo tá. Quem aqui já comeu pão com manteiga? Quem já comeu pão com manteiga? Muito bom, né? Mas quem aqui também já preparou pão com manteiga? Acho que todo mundo, né? Exatamente. Muita gente já preparou, né? E já comeu também. Então, mas vocês acreditam que tem gente que não sabe preparar seu pão com manteiga? Pois é, eu vou contar um negócio pra vocês, tá? Eu tenho um amigo que ele nunca preparou pão com manteiga. E eu tava falando pra ele que a gente ia entrar numa live, né? E ia falar sobre comida e tal, sobre várias coisas. E ele perguntou se a gente poderia ajudá-lo. E aí, vocês topam ajudar o meu amigo?
Ele precisa de ajuda pra algum que ele não sabe. Ah, vocês estão falando que topam, então vamos lá, né? Arthur, o pessoal disse que topa te ajudar. E aí? Coitado. Ele não sabe, gente. E aí, Arthur? Oi, Andressa. Oi. E aí, pessoal da live? E aí, o pessoal disse que topa te ajudar. Ah, então bora. Se todo mundo topa, que eu realmente não sei preparar nada de cozinha. E a gente acha que ele não sabe preparar nenhum ovo. Vocês sabem? Não, Ó, tá vendo? Também não o, sabe. o pior que... E o pior que todo mundo aqui de casa sair, eu tô sozinho. Na hora do jantar, não comi nada, não sei fazer nada. Pois Tô não se aqui morrendo preocupa de que a gente fome. te ajuda, tá? Primeiro, o que é que a gente Ah, vai fazer? Você vai pegar o pão, a manteiga, a faca, tá? E já vai deixar aí. Pegou? vou pegar. Ó, o pessoal tá colocando pressão. Bora, Arthur. Peguei. Pronto. Depois que você... Ó, o pessoal tá dizendo aqui. Bora. Pegou? Peguei. Depois que você pegou aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a manteiga e vai passar no pão e tudo certo. Pega a manteiga, passou no pão e tudo certo. Fazer o quê? Ah, só pegar a manteiga e passar no pão. Isso. Mas não é assim que faz. É Não, assim? rapaz, Só é passar a assim, manteiga no gente. pão? Primeiro, você vai Ah, precisar você não pegar explica. a faca e vai cortar o pão. Isso. Ah, cortar o pão com a Corta o faca. pão. Tá. É. Assim? E é isso. De você, porque você não sabe preparar. Certo. Pronto, agora você só vai passar a faca e tudo certo. Passa a faca. Ah, só passa a faca no pão e tudo certo. Sim. Não foi. Eita, gente, ele não sabe mesmo. Você tem que passar a manteiga no pão. Ó, o pessoal tá dizendo aqui que esperava mais de Ah, você. você não tá explicando. Você disse pra passar só a faca. Passa a manteiga também, rapaz. Passar a manteiga. De novo. Passou a manteiga? Com a faca. Não dá. Com a faca. Ah, com a faca. Pronto, passou? Assim? Isso. Uhum. Passa. Pronto. Agora tá pronto, né, gente? Você já preparou o pão com manteiga. E agora é só comer. Comer. Pronto, agora que ele já aprendeu, gente, vamos Obrigado. nos despedir do Arthur. Tchau, Arthur. Tchau, pessoal. Tchau. Pronto, gente. Aí, vocês perceberam o quê? Que quando eu não detalhei as minhas informações para o Arthur, aconteceu que ele não entendeu muito bem, não foi? Por isso que o algoritmo ele precisa ser bem detalhado. E vocês lembram daquelas pecinhas que nós preparamos no vídeo prévio? Então eu já vou pedir que vocês já deixem elas aí junto com o material que pedimos. O que é que nós vamos fazer? Vamos preparar o nosso próprio algoritmo. E para isso, nós vamos utilizar um fluxograma. Alguém sabe o que é um fluxograma? Já ouviram falar o que é um fluxograma? Então, gente, para quem não ouviu falar ainda, um fluxograma, em sua definição, ele é um diagrama que representa um sistema computacional e o próprio algoritmo, tá? Que é o que a gente está falando aqui. E no nosso fluxograma, ele é utilizado para várias coisas, como planejar, estudar, organizar. E a gente faz ele por meio de pecinhas, que foi o que a gente construiu no vídeo prévio. Lembram? E essas pecinhas que nós construímos no vídeo prévio foram as seguintes. Essa aqui, só que na de vocês, é o retângulo menor, tá? Com os vértices arredondados, mas é a mesma coisa que essa figura, tá? Só que essa aqui eu só coloquei para que vocês conseguissem visualizar melhor.
Mas no fluxograma nós podemos utilizar tanto essa, com os lados arredondados, como a de vocês, que é o retângulo menor com os vértices arredondados. Tá? E essa pecinha, ela significa que a gente está iniciando o fluxograma e está concluindo o fluxograma. Nós temos também o retângulo, tá? Que vocês têm aí. O retângulo, ele indica a ação e o processo, como, por exemplo, pegue a manteiga, pegue o pão e pegue a faca, tá? Nós temos também essa peça aqui, que tem os vértices arredondados, e ela significa que a gente está descrevendo um processo, tá? Como, por exemplo, passe a manteiga no pão que foi cortado ao meio, tá? Outra peça, que é o losango. E ela sempre vem com uma pergunta. Ela é usada para tomada de decisão. Como, por exemplo, você pegou o pão, a faca e a manteiga? E normalmente, junto dela, vem o sim e o não, tá? Que essas pecinhas, elas são usadas para dar um pulo, dar um salto no nosso fluxograma, tá? Porque dependendo da nossa resposta, o fluxograma ele vai seguir uma direção. E essas peças, elas são ligadas por setas, que mostram a direção que o fluxo vai seguir. Ah, mas por que estamos falando disso em uma live de matemática, de algoritmo e fluxograma? Porque o algoritmo, porque nós temos a matemática em si, a partir da sequência, da lógica, e nós temos as diferentes representações, que é a partir do algoritmo e a partir do fluxograma, que nós temos a parte geométrica, tá? E isso é muito importante porque a gente consegue perceber que a matemática ela não é desassociada. Não são caixinhas separadas, tá? E agora eu vou virar a câmera, tá? Para que a gente consiga construir o nosso fluxograma. Então, peguem os materiais que nós pedimos, peguem a folha, peguem a régua, não tem um régua, usa um alternativo, e pega o lápis e pega as pecinhas, tá? Eu vou virar aqui. Vocês vão pegar a folha de vocês. E como é que vai funcionar isso? Tá? Como é que vai funcionar? Eu vou fazer algumas perguntas e no decorrer das perguntas, vou dando algumas dicas, vocês vão ter que adivinhar, tá? As pecinhas que correspondem ao que eu estou perguntando, vocês vão me dizer e eu irei colando, tá? E vocês também irão colando, da mesma forma que eu for colando, e nós iremos ligar tudo isso a partir das setas, tá ok? Então, vamos começar. A primeira dica é, vocês vão olhar nos retângulos menores e vão me dizer. A primeira dica é, o que foi que o Arthur fez primeiro? Antes de começar, voltou, pessoal. Voltou? Então, a dica é o que foi que o Arthur ele fez primeiro, tá? O que foi que ele teve que fazer primeiro? O que foi que eu falei para ele fazer primeiro? Olhem aí nos retângulos de vocês, tá? Nessas pecinhas e me falem. E aí, gente, o que foi que ele teve que fazer primeiro? Ele teve que iniciar, não é isso? Então, vocês vão pegar a pecinha de vocês, tá? Ele teve que iniciar, tá? Logo de início. Logo no início, né? Ele teve que iniciar. Então, vocês vão pegar logo no início da folha de vocês, tá? Ó, início, passem cola e colem, tá? Ó, logo no início. Vocês fazem aí na folha de vocês, tá? Depois que ele iniciou, foi necessário que ele fizesse o quê? O que foi necessário que ele fizesse? Primeiro ele precisou iniciar, né, a chamada comigo. Mas depois que ele iniciou, o que foi que ele fez? Tá? E aí, gente, o que foi que ele fez? Ó, colamos a peça no início. E, como eu falei, nós vamos ligar sempre o nosso fluxograma pelas setas. Então, quando vocês colarem, vocês vão vir aqui, ó, e vão fazer uma setinha, tá? Apontando pra cá, tá ok? Depois que fizemos isso,
Depois que a gente fizer isso, vocês estão falando aí que a outra coisa que ele fez foi pegar, né? E é isso, realmente. Ele teve que pegar. Então, vocês vão pegar a pecinha de vocês, que tá aí. Vai passar cola, tá? Passou cola. Colou aqui, tá vendo? Bem do ladinho. Não deixe espaçamento. Sua seta tem que vir até a figura. Tem que vir até a figura. Então, aqui nós colamos início, a palavra início, e aqui nós colamos tag. Pronto. Depois que ele pegou, né? O Arthur pegou lá. Ele teve que pegar o quê? Alguns ingredientes, né? Da mesma forma, nós teremos que pegar alguns ingredientes. E esses ingredientes, eu darei algumas dicas. A primeira dica é, olhem nas pecinhas de vocês, tá? Faz o bolo, o pão, a pizza crescer. O que é que faz o bolo, o pão, a pizza crescer? Enquanto vocês pensam aí, tá? Ó, vocês vão colar aqui, tá? E vocês vão ter que fazer uma setinha, mostrando que a gente vai ter que pegar isso aqui, tá? Lembrando, não deixem com espaçamento. Exatamente, gente. Fermento. Tá? Fermento. Então, vocês irão aí na pecinha de vocês, tá? E vão colar a peça que corresponde ao fermento. Já colei aqui minha peça que corresponde ao fermento. Ok. Depois que colamos essa peça, vamos colar mais algumas, tá? Que são os ingredientes que estamos pegando para nossa receita. A próxima peça, a dica é retirado da vaca. O que é retirado da vaca? Digam aí, gente. Enquanto vocês vão pensando, ó, nós vamos ter que pegar isso também. Então, nós já vamos aqui com a nossa régua. Quem não tem régua, usa um alternativo, tá? Como, por exemplo, um cartão. E faz a setinha, ó, apontando para cá, tá bom? E vocês vão colar bem aqui. Muito bem. É o leite. Então, a gente vem e cola o leite, tá? Pronto. A dica da próxima peça é: completem o ditado popular, tá? É com um ingrediente. Você parece que é feito de X ingredientes que não pode sair na chuva. Qual seria? Você parece que é feito de X ingredientes que não pode sair na chuva, tá? Nós vamos colar essa outra pecinha aqui, tá bom? O que é que não pode sair na chuva? Enquanto vocês pensam aí, ó, nós vamos ter que fazer a nossa setinha, tá? Apontando para o que a gente vai pegar. Muito bem. O açúcar. Então, você vem com a sua peça e já cola açúcar, tá? A próxima dica da próxima peça é: derrete no calor e permanece no frio. Olhem nas pecinhas de vocês, nos retângulos, o que é que derrete no calor e permanece no frio. E aí, gente, a próxima peça vocês vão colar aqui, tá? E lembrando que nós vamos ter que fazer o quê? Fazer as nossas setas, tá? Então, nós vamos vir aqui, tá? E vamos direcionar isso aqui. Lembrem de levar essas setas até a figura, tá bom? Manteiga, muito bem, já falaram aí, né? Vocês estão acertando, viu, gente? Se quiserem me falar ao final, tá? Quantas vocês acertaram? Tá? Que eu quero saber, ok? Vamos só recapitular, tá? O que nós colocamos aqui: início, tag, 2 colheres de sopa de fermento, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras de chá de açúcar e 2 colheres de sopa de manteiga, que foi o que nós já colocamos, tá? As próximas, né? A próxima dica. Para quem não tá entendendo, essas peças nós construímos no vídeo prévio, tá? Então, quem não tá conseguindo acompanhar, essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram e lá no YouTube. E o vídeo com a construção das pecinhas também tá aqui, tá certo?
A próxima dica é muito comum na Páscoa. O que é muito comum na Páscoa? Observação, não é ovo. Enquanto vocês pensam aí, ó, vou fazer aqui minha setinha, tá? Para mostrar a direção no meu fluxo. Lembrando que essa sua setinha, ela tem que vir até a peça, ó, tá? Não é o ovo. É muito comum na Páscoa, mas não é o ovo. Muito bem, chocolate. Mas a nossa pecinha não tem chocolate, né? Tem o quê? Não tem apenas chocolate. Tem 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Então, você vai passar a sua cola, tá? E vai colar. Ok? Ó, cola exatamente nessa posição. A dica da próxima peça é: algumas são de mandioca, outras são de milho, tá? Ela é branquinha, tem no pão, tem no bolo e não é o fermento. E aí, gente, o que vocês acham que é? Enquanto vocês pensam, nós vamos fazer aqui nossa setinha, tá? Para mostrar, ó. Lembrando que essa setinha ela tem que vir até a peça. Exatamente, pessoal. Farinha, tá? Só que no nosso caso, a gente não tem apenas farinha, né? Nós temos farinha, 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Então, vocês vão aí e colam, tá? Pecinha de vocês. Colhem exatamente aqui, tá? Ah, já fez essa parte. A próxima dica é: alguns são mais antigos, outros mais modernos. Eles têm a função de bater algo, tá? E é um eletrodoméstico. Então, o que vocês acham que é? Me digam aí, de acordo com as pecinhas de vocês. Enquanto isso, eu vou fazer aqui a nossa setinha para mostrar, tá? Lembrando que nós temos que vir com essa setinha até a peça, tá bom? Exatamente. Muito bem. Liquidificador. Vocês estão acertando, tá? A próxima, ainda dos retângulos, é uma canoa com... É uma lagoa, no caso, com uma canoinha no meio. O que é que remete a uma canoinha no meio das pecinhas de vocês? Aqui estamos na parte final da folha, tá? O que é que remete, gente? Uma lagoa com uma canoinha no meio dos retângulos. Enquanto vocês pensam, eu vou fazer aqui mais uma setinha. Lembrando, nós temos que vir com essa setinha até a nossa peça, tá? Até a nossa pecinha. E aí, gente, esse edifício é dos retângulos, das pecinhas que vocês construíram no vídeo prévio. Esse é a pecinha que tá no retângulo. Exatamente, os ovos, né? Que no nosso caso são 4 ovos. A pergunta no caso, a dica que eu dei foi é uma lagoa com uma canoinha no meio, que o pessoal já respondeu que são os ovos, né? No nosso caso, 4 ovos. Como eu falei para vocês, sempre que a gente utilizou a pecinha para ação e processo, nós vamos vir com uma peça para tomada de decisão, que normalmente ela vem nos losangos, tá bom? Nos losangos. Vai vir nos losangos. Então, qual pecinha aí nos losangos fazem uma pergunta referente à PEG? E aí, gente? Qual é a pecinha aí nos losangos que faz uma pergunta referente à PEG? Enquanto vocês fazem aí, vou fazer aqui a nossa setinha, tá? Apontando pra cá, tá bom? Não cabe mais pra cá,
É isso? Pegou, exatamente. Então, vocês vêm com a pecinha de vocês, pegou e cola. Expliquem aí, gente, a parte que vocês estão falando que pegou, exatamente. Que não coube aí no de vocês. Me expliquem aí. Como eu falei, a gente tem que vir até o final, tá? Então, vocês vão ter que vir até o final. Deixem essa setinha mais fina, tá? A ordem das peças de novo. Início, pegue, 2 colheres de sopa de fermento, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 3 xícaras de farinha de trigo, liquidificador, 4 ovos e pegou, tá? Depois que vocês fizerem isso, como eu falei, esse pegou ele sempre vem acompanhado de quê? De mais outras 2 peças, tá? Que peças são essas? Que eu tinha falado que vem sempre acompanhado de mais outras 2 peças. Que se refere a se eu fiz algo ou se eu não fiz. Que tá ali nos círculos. Não cabe do lado. E aí, gente? Sim e não. Muito bem. Então, você vai pegar sua pecinha assim, não, e vai colar. O não, ele vai ser colado obrigatoriamente aqui, tá? Tem que ser colado aqui, tá vendo? E o sim, ele vai ser colado embaixo. E o sim, vocês vão colar ele embaixo. Gente, quem tá com problema em referente ao fluxograma, como eu já falei, a live ela vai ficar salva. Então, vocês vão conseguir refazer, tá? O fluxograma com calma. Então, não se preocupem, tá certo? Pronto, agora nós vamos fazer as nossas setinhas apontando, tá? Pra cá, pro não e para o sim. Então, se a gente não pegou os ingredientes, nós temos que fazer o quê? Nós temos que vir e pegar, não é isso? E se já fizemos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos para uma próxima etapa. Tá bom? Vocês viram? Vocês viram que todos os ingredientes aqui, eles já estão certinhos, tá? Eles já estão certinhos. Já estão nas colheres, né? Já estão na xícara. Mas o único ingrediente que não tá, qual é? Os ovos, né? Então, primeiro, o que é que nós temos que fazer? Lembrando que essa receita, nós vamos ter que colocar as coisas no liquidificador, tá? Mas primeiro, nós temos que fazer o que com os ovos? O que é que nós temos que fazer com os ovos? Tá melhor? O que é que nós temos que fazer com os ovos, gente? Olhem aí nas peças com os vértices arredondados, tá? Exatamente. Nós temos que quebrar, né? Mas na nossa pecinha não tem exatamente quebrar. Tem o quê?
tem o quê? Na nossa pecinha tem quebre os 4 ovos, coloque claras e as gemas no liquidificador e jogue as cascas no lixo. Então, vocês vão lá e vão colar, tá ok? Ó, apontando, tá? Nosso fluxograma apontando pra cá. Tá? Pronto. Mais uma vez, como vimos, sempre que a gente descreve um processo, a gente vem com um losango, tá? E esse losango, ele vai perguntar algo sobre isso. Se aqui a gente está falando que abre os 4 ovos, a nossa pecinha, o nosso losango, vai fazer que pergunta? Vai fazer que pergunta? E, gente, vai perguntar, né? Exatamente, vai perguntar se a gente quebrou os ovos. Então, vocês vão vir com a pecinha de vocês que faz exatamente essa pergunta. Quebrou os ovos e jogou as cascas? Então, a gente vai lá e vai colar, tá? Pronto, colamos. Vamos vir ligando com a seta, tá? Ligando sempre até a figura. E como eu falei, ela sempre vem acompanhada de quê? Mais outras 2 peças, né? Que é o não e o sim. Lembrando, o não vai ser colado aqui, tá? Vai ser colado aqui. E o sim vai ser colado aqui. Pronto, fizemos isso. Agora nós vamos vir aqui, vamos ligar. Vamos vir aqui, vamos ligar, tá? Então, se a gente não quebrou, vamos ter que vir aqui, ó. Até a pecinha e quebrar, tá bom? E se já quebramos e jogamos as cascas, vamos vir para outro processo. Ó, como eu falei, os ingredientes precisam ser colocados no liquidificador. Só que a gente não já colocou os ovos no liquidificador, então agora a gente precisa colocar o quê? E aí, gente? A gente precisa colocar mais o quê? Isso. Então, a gente precisa colocar, né, os outros. A gente precisa colocar os outros o quê? Misturar ainda não, porque a gente só colocou os ovos, tá? A gente precisa colocar o quê? A gente precisa colocar os outros ingredientes. Só que aqui, ó, a gente não vai colocar o fermento. Então, a gente vai... Vocês vão vir aqui na pecinha de vocês e vão colocar aqui, ó. Exceto o fermento, tá? Coloquem aí. Exceto o fermento, tá? E depois que a gente já colocou dentro do liquidificador os outros ingredientes, exceto o fermento, a gente vai vir aqui, ó. Vamos puxar para cá, tá? Que vai continuar o nosso fluxo na nossa segunda folha. Então, vocês peguem aí a segunda folha, tá? Peguei a segunda folha. Como nós vimos, né? Só recapitulando aqui, peguei a segunda folha, mas só recapitulando, qual é essa peça? Voltando. Essa peça é coloque dentro do liquidificador todos os outros ingredientes que você pegou, tá? É a peça que tem os vértices arredondados. E em cima a gente colocou exceto fermento. Como a gente aqui já falou, já disse que colocou dentro todos os outros ingredientes exceto fermento, a gente tem que vir com a pergunta, né? Que sempre vem aonde? No losango, não é isso? E que pergunta vai ser relacionada se a gente fez isso? Qual é a pergunta, gente? Qual é a pergunta que vocês acham que é? Se colocou isso, né? Só que na nossa pecinha,
vai estar mais completo, né? Vai ter o quê? Colocou todos os ingredientes no liquidificador. Então, a gente vem aqui, ó, no início da nossa folha, tá? Vamos colar, tá? Como eu mostrei pra vocês, ela sempre vem acompanhada de quê? De mais outras duas peças, né? E que peças são essas? São o nosso não, né? E o nosso sim, muito bem. E nós vamos fazer as setinhas, tá? Mostrando aqui, apontando. Levem a setinha até a peça, tá bom? Pronto, fiz isso. Então, se eu não coloquei, eu preciso fazer o quê? Eu preciso voltar, né? E colocar, ok? Mas se eu já coloquei todos os ingredientes, né? Eu vou fazer outra etapa, tá bom? E que etapa é essa? Como a gente já colocou, a gente vai ter que bater, né? Só que antes de bater, o que, é que a gente precisa fazer com o liquidificador? Que ele tá lá desligado no cantinho. O que, é que a gente precisa fazer com o liquidificador? Ele liga só assim. O que, é que a gente precisa fazer? Ele funciona só assim. A gente precisa ligar. Então, a nossa pecinha que vamos utilizar é liga o liquidificador, tá? Mais uma vez, como vimos, depois que a gente coloca uma peça que descreve um processo, a gente vem com uma pergunta, né? Então, essa pergunta, ela vai ser o quê, gente? Relacionado a isso, né? Que pergunta vai ser relacionada a isso? Exatamente. Se ligou, né? Então, vocês vêm aqui, ó, e colhem essa pecinha, tá? Colhem essa pecinha. Então, a gente vem aqui, faz a setinha, tá? Faz a setinha, levando até a peça. Como nós vimos, ela sempre vai vir acompanhada de quê? De mais outras duas, né? Que é o não, que vocês vão colar aqui em cima, tá bom? E o sim, que vocês vão colar embaixo, ok? Pronto, fizemos isso. E agora? Então, se a gente não ligou o liquidificador, é preciso que a gente venha aqui com a setinha e aponte que é preciso ligar, tá? Mas se a gente já ligou, a gente vai vir para outra etapa, tá bom? Depois que a gente ligou, o que, é que a gente vai fazer com os ingredientes? Vai deixá-los o quê? Vamos deixar os ingredientes o quê, gente? Exatamente, né? Bater, né? Misturar. Muito bem, gente. Então, a nossa pecinha que corresponde a isso, vai sim, vai ficar salva, tá? Então, a nossa pecinha que corresponde a isso deixa o liquidificador ligado por 5 minutos para misturar os ingredientes, né? Então, vocês vêm aqui, ó, e colam, tá? Mais uma vez, colocamos a pecinha de processo, então tem que vir junto de uma pergunta. Qual pergunta? Qual a pecinha de vocês que pergunta se a gente fez isso? Me digam aí. Qual pecinha de vocês corresponde a isso? Qual pecinha, gente? Só mostrando, tá? Que o ligou, ele vai vir, ó, pra cá também, tá? Então, venham até aqui, tá bom? Exatamente. E o não também, tá? Então, liguem aqui também o não, tá? Porque eu tinha esquecido. Pronto. Exatamente, né? A pecinha se deixou, vocês estão falando aí, se deixou os ingredientes baterem no liquidificador por 5 minutos. Então, vocês vêm aqui e colam essa pecinha, tá? Colei. Faz a setinha ligando,
tá? Pronto. Mais uma vez, sempre que a gente vem com essa, a gente vem com o quê? Com mais outras duas peças, não é isso? Que é o não, né? E o sim, tá? Colhem o não aqui em cima, tá? E o sim aqui embaixo. Façam as setinhas aqui ligando, tá bom? Pro não, a setinha ligando aqui, tá? Para o sim. Lembrem de levar essa setinha até a peça, tá? E depois que a gente deixou os ingredientes baterem no liquidificador por 5 minutos, né? A gente falta o quê? Falta o fermento, né? Mas o fermento, para quem não sabe, ele não pode bater no liquidificador. Então, se a gente não pode bater no liquidificador, o que é que a gente vai ter que fazer com isso? A gente vai ter que colocar onde? E aí, gente, onde é que nós vamos ter que colocar isso? Só recapitulando aqui, ó, enquanto vocês pensam, que aqui, ó, se aqui a gente tem uma setinha, né? Para mostrar que vamos para outra parte, tá? Temos a setinha para mostrar que vai outra parte. E temos também uma aqui em cima, tá? Se a gente não ligou. Só recapitulando aqui. Fazendo aqui, né? Exatamente. É despejo na vasilha, né? Não é uma batedeira porque, ó, não tem nas nossas pecinhas, tá? Na nossa pecinha tem o quê? Tem despejo na vasilha massa que está no liquidificador, abra a tampa do fermento, retire 2 colheres de chá de fermento e depois adicione na massa até obter uma mistura homogênea. Então, é isso. Então, vocês vão vir com a sua cola. Não tenho cola, tá? Pode colocar a fita, né? E quem não tem, só deixar assim e ter um cuidado, tá bom? E lembrando, vai ficar salva, tá? Aqui e lá no YouTube. Vamos colocar agora mais uma setinha para cá, tá? Mais uma setinha. E nós finalizamos as nossas duas primeiras partes do nosso fluxograma, né? Ah, mas e agora? O que nós vamos fazer? Vou virar aqui a câmera para falar com vocês, tá? Vou virar aqui a câmera. Nós tínhamos pedido 3 folhas, né? Só que nós só utilizamos 2 e ainda sobrou mais uma e algumas peças. Então, o que é que a gente vai fazer? Essa folha e essas peças que sobraram, vocês vão concluir, tá bom? Ah, mas como é que eu vou concluir isso? Não sei fazer. Então, para isso, eu deixei algumas dicas, tá? Para ajudar vocês nesse processo. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui é o questionário, que vocês vão ter que responder umas perguntinhas que estão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Responder umas perguntinhas e vão enviar para o professor de vocês. Só que juntamente com isso, nessa primeira questão, ela corresponde à parte de vocês completarem o fluxograma de vocês, tá bom? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Mais uma vez. Olha, essas nuvenzinhas aqui, elas correspondem à parte da folha de vocês. E aqui seria a posição que nós vamos colocar as nossas peças. Ah, mas eu preciso desenhar as nuvens? Não, é só para indicar a posição das peças na sua folha. Só que uma observação, você não precisa desenhar as peças, mas você precisa desenhar as setas para onde está apontando, ok? Então, depois que vocês fizerem isso, vocês irão enviar para o professor de vocês. Outro ponto. O nosso fluxograma, que nós construímos, né, agora, vocês vão tirar foto e repostar, tá? Marcar, vocês vão, vocês vão tirar foto e vão marcar a gente, e nós vamos repostar, ok? E como vocês sabem, hoje
é a quarta e última live, né, da terceira etapa do projeto de extensão online, Se Imaginem Menos. E nós, que fazemos parte, todos que fazem parte, queremos agradecer aos professores que inscreveram as suas escolas, que colaboraram com a gente. Queremos agradecer também aos alunos que fizeram as atividades